Você conhece alguém que tem tudo na vida menos o amor? Aquela pessoa que tem um bom trabalho, tem a casinha dela, aquela pessoa que tem amigos, que sai, que coleciona realizações, que tem uma certa independência, mas que quando chega à noite, deita na cama, vira para um lado do colchão, vira para o outro lado do colchão e sente que ali tem um vazio tão grande quanto o vazio que sente no coração. Porque apesar de ter uma vida lotada de pessoas, de oportunidades, de trabalho, quando chega à noite se sente só. Conhece alguém assim? Ou talvez você seja essa pessoa. Independentemente disso, eu quero te ajudar. Quero te ajudar a entender o porquê que isso acontece e, sobretudo, como sair disso. No nosso último vídeo, que foi o primeiro de uma série de 30 vídeos onde eu vou falar sobre relacionamentos aqui no nosso canal, eu expliquei por cima 5 dos perfis mais comuns que eu vejo nos meus atendimentos de terapia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar do primeiro perfil, que é o da desacreditada. Mas antes de começar, deixe-me apresentar para você. Eu sou o Diogo Moreira, terapeuta, e há 9 anos atendo casos de amor na terapia. E para poder falar da desacreditada, eu preciso contar um pouco da história da Camila. A Camila é uma executiva de 37 anos que trabalha numa grande multinacional, uma mulher que batalhou, que, olha, ela fez e aconteceu num mercado muito competitivo, onde exigiu muito dela emocionalmente, muito intelectualmente, e ela conseguiu vencer. Ela construiu o apartamento que ela sempre desejou, ela conseguiu respeito diante dos seus colegas de trabalho, respeito também na família por ser uma mulher que chegou tão alto. Ela muitas vezes é dita como uma inspiração para as amigas, porque a Camila é aquela pessoa que acorda de manhã, posta foto do cafezinho no Instagram, vai treinar, tem uma rotina de autocuidado, ela se cuida, ela medita, ela pratica, né, a religião dela, tem uma vida que muitas pessoas sonham em ter. Mas Camila, sempre quando chega à noite, ela sente essa solidão, esse vazio. E por vezes ela se questiona em suas orações e fala: Deus, eu queria tanto ser mais grata porque eu tenho tanto, tanto que as pessoas querem tanto o que eu tenho, viver tanto o que eu vivo, mas eu não consigo ser grato porque eu não tenho ninguém para dividir com isso. Só que Camila, ela esquece de falar uma coisa quando ela ora, que ela não necessariamente acredita tanto assim no amor, que ela evita relacionamentos, que por mais que ela queira estar com alguém, ela morre de medo de estar com alguém. E talvez você esteja imaginando que isso talvez seja por conta, sei lá, porque é uma pessoa mais enrijecida, mais dura, porque que focou muito na carreira e etc. Mas não, as raízes são muito mais profundas do que isso. Porque a gente está vendo a superfície. Mas existe uma outra história por detrás da história. Camila, quando tinha 15 anos, sofria muito em sua casa porque ela via todos os dias os seus pais brigando. Todos os dias. Quando estava na hora do jantar, ela sentia o clima, ela já levantava, mesmo sem ter comido a comida toda. Ia para o seu quarto, colocava um fone de ouvido, ligava uma música bem alta, para não ouvir o seu pai e sua mãe brigando. Eram momentos muito difíceis, muito difíceis. E naquele instante ela começou a ver que casamento não era lá uma coisa tão legal na cabeça dela, porque os pais dela, que eram casados, viviam naquele inferno. E teve um dia específico, quando ela menos esperava. Ela ouviu o barulho do carro e o pai dela saindo. Ela desceu, não entendeu direito porque o pai dela havia ido embora, foi falar com sua mãe, perguntou a ela o que havia acontecido e encontrou sua mãe em prantos, chorando. Seu pai foi embora. Seu pai nos deixou. Ele foi viver com uma outra família. Aquilo foi como tirar o chão debaixo dos pés de Camila. O homem que, apesar de viver tantas brigas com a sua mãe, era até então um bom pai e de repente decidiu ir embora por uma outra família. Aquilo deixou uma marca muito profunda em seu coração. E sua mãe, naquela dor tão grande, olhou nos olhos de Camila e disse: Filha, você sabe que eu abandonei muita coisa na minha vida para estar com seu pai. Eu parei de trabalhar, eu parei de estudar,
Eu parei de viver a minha vida para no final ele ir embora, me deixar aqui. Promete para mim, filha, que você jamais vai parar de estudar, que você vai ser a melhor no seu trabalho, que você vai vencer e não vai depender de homem nenhum, porque homens vão embora. Aquilo entrou no coração de Camila, misturado com a dor de ver seu pai indo embora, com a dor de sua mãe. Ela obedeceu àquela ordem. Se tornou uma grande fortaleza e cresceu. Cresceu. Entrou numa faculdade pública, foi a melhor da turma, a oradora da turma. Durante a faculdade fez um estágio, conseguiu uma vaga de trainee, entrou numa grande empresa, conseguiu bolsa de estudo, fez um intercâmbio. Ela fez e aconteceu e por isso ela está onde está hoje. Mas muitas pessoas se esquecem que quando a gente cria uma fortaleza para se proteger, às vezes também criamos uma fortaleza que nos prende. Muros altos podem ser proteção, mas também podem ser uma prisão. E é por isso que Camila tem sofrido tanto, porque ela sente falta de alguém, mas nunca permitiu que alguém entrasse em sua vida. Pois toda essa situação trouxe para ela algumas convicções e algumas crenças que a bloqueiam de vivenciar o amor. Crenças do tipo, você não pode confiar em nenhum homem, os homens vão embora, se você se entregar para alguém, você vai quebrar a cara, relacionamentos são sofrimento, não são harmoniosos, não é possível que seja amor. Só que muitas dessas crenças, elas não tiveram necessariamente a ver com experiências pessoais de Camila. Foram crenças, ideias herdadas de sua mãe. Daquele momento, daquilo que ela viu e sentiu na relação dos pais, e não de uma experiência dela. Porque ela nunca deixou alguma coisa desabrochar, apesar de tentar algumas vezes. E isso fica muito claro em maneiras como a mulher que desacredita no amor se sabota. E eu quero trazer aqui para você 4 pontos, 4 formas que a mulher desacreditada sabota o relacionamento que ela vive. O primeiro deles é que a mulher que desacredita de um amor, ela vai sempre criar defeitos por qualquer possibilidade de amor que surja. A Camila, ela tinha conhecido um advogado, um rapaz muito bacana, muito tranquilo, um cara muito respeitoso também. Eles saíam para passear, faziam alguns programas, etc. Mas ela dizia para as amigas assim, olha, ele é legal, assim, bacana, mas ele é muito básico. Aí vocês perguntam, o que quer dizer básico no fim das contas? Se você perguntasse isso para Camila, ela não ia conseguir responder, porque ela nem sabe se quer dizer o que quer dizer um homem básico. O que ela estava procurando talvez não existisse. Por quê? Se ela procurar um cara que fosse talvez completo ou enxergasse esse tal advogado como um homem completo, ela não teria desculpas para não ter que se afastar dele. E é por essa razão que ela pega pequenos defeitos e pequenas coisas para poder impedir que qualquer relacionamento se desenvolva. A segunda forma que ela usa para se sabotar é ocupando muito o seu tempo. Ela já tem uma vida ocupada por conta do trabalho, que exige muito dela, né, alguns estudos que ela acaba fazendo para se aprimorar enquanto profissional, porque ela entrou no ritmo de estudos, também nos cuidados com o corpo. Então, alguém que chega para falar com ela, querer sair com ela, para conseguir sair com ela é muito difícil, porque ela sempre coloca ali algum empecilho, ela coloca ali no meio, olha, não, porque eu tô ocupada, ó, porque isso, porque ela criou um muro em volta dela. Então repara, será que você ou a sua amiga, ou qualquer pessoa que seja, que diz que quer um relacionamento, mas não consegue, ela cria espaços para o amor surgir? Porque é muito difícil você dizer que quer um relacionamento, mas você não criar espaço para esse relacionamento surgir e desabrochar. Porque manter-se ocupada é uma maneira muito legal de dizer que você não quer se envolver. Porque afinal de contas, quem vai criticar alguém que está ocupado com o trabalho, em evoluir, em estudar? Né?
Ninguém vai criticar essa pessoa, ninguém vai cobrar essa pessoa. Então a melhor forma de você se afastar de alguém é mantendo a tua vida ocupada. Ou melhor dizendo, não somente se afastar, mas permitir que alguém chegue na tua vida. Pessoas ocupadas demais não dão espaço para qualquer tipo de relacionamento surgir. E Camila fazia muito isso. E eu quero saber se você faz isso. A terceira forma que a desacreditada utiliza para poder sabotar os relacionamentos é criando pequenos testes. Então, sem querer querendo, ela criava situações com as pessoas para testar essas pessoas, para ver se elas eram dignas o suficiente para estarem com ela, ou se iriam reagir de tal forma. Então, ela às vezes criava alguma rusga, alguma situação desagradável até meio que de propósito, para ver se como o rapaz reagia na briga, se ia ter uma briga ou não, se ele ia falar de tal forma, etc. Ela cria essas situações, só que ela faz isso de tantas formas que acaba gerando um clima desagradável e desnecessário, porque muitas dessas brigas, elas não têm motivo para acontecer. Coisas do tipo, o rapaz chegou 5 minutos atrasado, ó, você não chegou na hora porque você não valoriza meu tempo, não vou sair mais com você. Começa a criar essas situações amargas que deixam qualquer pessoa que queira se relacionar, né, muito desmotivadas para estar com você. Você já fez algum desses testezinhos para poder ver a paciência da pessoa? E o último de todos eles é o que eu vou até me ater um pouco mais para falar, que é até um hábito que tem a ver com o nosso quarto perfil, mas a desacreditada também faz isso, que é quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias, ela começa a sumir, a fugir, a se esquivar. Ela saiu com um rapaz, o Felipe, um arquiteto, que não era um cara básico, como ela dizia, era um cara que se adequou à agenda ocupada dela, que passou nos testes dela. E eles começaram a sair e ela estava até gostando de Felipe. Muito assim, porque o Felipe tinha tudo para ser o cara. Passou em todos os crivos dela. Mas teve um dia, num jantar, que Felipe falou para ela assim: Camila, eu tô gostando muito de sair com você. E sendo muito honesto, eu vejo um futuro para nós dois. Camila, naquele instante, percebeu que Felipe estava dando um passo para um namoro, para uma coisa mais séria. E aí ela deu aquele sorriso amarelo, sabe? Ah, sim, legal. Bom. Felipe percebeu que tinha uma coisa estranha. A noite continuou um pouco mais silenciosa. Ele deixou ela em casa, foi para casa. No dia seguinte, ele mandou mensagem para ela. Ela não respondeu. Ele ligou mais tarde no fim do dia e ela não atendeu. Nos outros dias, né, seguintes, ele continuou tentando mandar mensagem. Perguntou para ela: eu fiz alguma coisa de errado que você não gostou? Me fala para eu poder me corrigir. Até que Camila respondeu e disse: Felipe, olha, eu achei muito bom sair com você, mas eu acho que eu não estou preparada para nada sério, não. Não estou preparada para ter um relacionamento. E aí ela vai lá e foge. Some. Diante de um homem que a queria de verdade. Diante de um homem de respeito e de valor. Porque para desacreditada, para aquela que não acredita, porque ela vê os homens com algum tipo de maledicência, que vê no relacionamento algo perigoso, qualquer tipo de proximidade representa trauma. Não, tá próximo demais, eu vou me traumatizar, vai acontecer. Já começar a brigar, vai começar a criar situação. Não, não, não. Eu vou me afastar. Só que Camila não entende que como é que ela vai criar um espaço na cama do lado dela para dormir com ela, um espaço para alguém dividir a vida com ela,
alguém para entrar em seu coração, se ela não se dá a chance de viver nenhuma história, sobretudo a história dela, porque até então ela vive a sombra da dor da mãe, a sombra da dor do divórcio dos próprios pais. E enquanto ela não resolver na raiz essa dificuldade que ela teve em sua história, que fez com que ela desacreditasse no amor, ela pode querer o homem mais incrível do mundo. Ele não estará à altura do trauma dela. E aí eu te pergunto, você está desacreditada na possibilidade de um amor, de ter um homem bom no mundo por conta de experiências do passado? Sejam coisas que você viu na tua família, sejam coisas que você vivenciou na tua própria vida. Coisas que fizeram você desistir e não desistir. Olha, eu não quero, mas eu quero, um sem querer querendo. Comece a analisar isso. Vamos tirar o olhar daquilo que, olha, homem não presta, relacionamentos são feitos para sofrer. Vamos começar a investigar aquilo que faz com que você pense e haja assim. E essa resposta só você tem. E eu quero que você seja confrontado agora com essa pergunta. Qual foi o momento? Quais foram as pessoas? Quais foram as situações que fizeram você desacreditar no amor? Se você tiver coragem, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha do Instagram, @DiogoMoreiraOficial, que eu quero poder te ouvir. Fique com essa reflexão, porque amanhã, se nós estamos falando da pessoa, se hoje nós falamos da pessoa que acredita demais, no próximo vídeo nós vamos falar da mulher que sonha muito. Então, eu te vejo no próximo vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Aproveita também, indica esse vídeo para alguém que está precisando, para alguma amiga sua que está desacreditada. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.